De volta ao vivo com o Ver Mais e hoje temos um tema crucial e muito atual para discutir: as vacinas. Você já se perguntou como as vacinas funcionam? Quais são os possíveis efeitos colaterais? Por que algumas pessoas precisam e algumas vacinas precisam de reforço? E o mais importante, quais são os benefícios para a nossa sociedade? Hoje eu tenho o prazer de receber a professora e doutora da área da saúde, Alessandra Novak, para responder as suas perguntas e desmistificar as dúvidas que possamos ter, né? Queremos ouvir de você, nosso público, então participe, mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 98884-6107. Doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada, Catherine. Bem, há uns anos atrás, né, na década de 80, o país se tornou uma referência mundial, né, na cultura da vacinação. E hoje tá uma luta para atingir o mínimo de cobertura vacinal. A que você atribui essa mudança no Brasil que tinha essa cultura? Bom, nós éramos, né, uma referência, como você mesma colocou, em relação a campanhas de vacinação e a adesão às campanhas de vacinação. Mas nos últimos anos, por conta de desinformações ou informações falsas, a gente acabou tendo uma baixa adesão. E qual que é o problema disso, né? A baixa adesão à procura da vacinação coloca todas as pessoas em risco, inclusive aquelas que já se vacinaram. E em 2016, o Brasil ele foi reconhecido como um país livre do sarampo, né? E hoje a gente já perdeu esse título. Então, muitas doenças que nós já tínhamos erradicado, elas podem voltar, né, e se tornar novamente epidemias no Brasil por conta dessa baixa adesão à vacinação. E, poxa, há quanto tempo a gente já desenvolveu vacina, né? Já desenvolveu essa tecnologia. Então, nós estamos retrocedendo em saúde pública à medida que a desinformação se espalha e as pessoas acabam não aderindo aos programas de vacinação que são incluídos, né? A gente tem um programa pelo SUS, que dá gratuitamente as vacinas, então a gente pensa em saúde pública, em saúde coletiva. É que muitas pessoas também acham assim, não, eu me cuido, eu me protejo, então ela cria aquela ilusão de que ela pode se prevenir, mas ela está em risco a partir do momento, então, que a maioria não é atingido de cobertura, a pessoa está automaticamente em risco. Exatamente, a gente chama isso de vacinação de rebanho, né, de imunização de rebanho, porque quanto maior o número de pessoas imunizadas, a gente também protege aquelas pessoas que, porventura, não podem aderir à campanha. Existem pessoas que não podem tomar alguns tipos de vacina, por N motivos. E quando muitas pessoas se vacinam, a gente também protege essas pessoas. E a gente tem o efeito contrário quando existe baixa adesão às campanhas de vacinação. Por quê? Porque nós viramos, assim, principalmente em vírus, né? Nós viramos berços de reprodução viral. E quanto mais vírus a gente tem na comunidade, maiores as chances das pessoas se infectarem. Além disso, existe a possibilidade dos vírus sofrerem mutações. Então, aquelas vacinas que existiam, que foram desenvolvidas, se a gente tem mutações virais, elas acabam não funcionando mais. Então, é super importante, quanto maior a adesão às campanhas de vacinação, a gente está protegendo todo mundo. Doutora, muita gente teme também os efeitos colaterais, né? Toda vacina tem efeito colateral? Na verdade, assim, todo antígeno que entra no nosso corpo, né, todo corpo estranho, o nosso organismo ele vai responder de alguma forma. Mas quais são os sintomas que a gente tem, né? A gente pode ter uma febre, que é algo super comum, né? Pode ter um pouquinho de coriza, dependendo, mas isso é uma reação normal. Né? O organismo ele vai reagir dessa forma porque a gente está colocando ali um corpo estranho, mas a gente precisa pensar que esse antígeno, a vacina, ela trabalha como uma prevenção. Então, é muito mais eficiente nós tomarmos a vacina para nos proteger e diante de uma ameaça real, nós estarmos protegidos e conseguirmos combater o desenvolvimento daquela doença do que nos colocar em risco. E não só individualmente, né? A gente coloca todo mundo em risco. Então, eu chamo isso de uma responsabilidade coletiva em saúde pública. Com as crianças, né, os pais têm essa responsabilidade, elas não questionam, choram um pouquinho, a gente sofre, mas a gente sabe que é para o bem. Agora, a gente está vendo uma resistência dos adultos, né, dizer não e pronto. Então, há uma resistência muito grande. Tomar mais de uma vacina pode sobrecarregar o organismo de alguma forma? Não.
Se existe esse protocolo, se existe essa recomendação, é porque existiram testes, é porque tem comprovação de que não vai sobrecarregar. E como eu falei, né, os efeitos eles são muito brandos quando você toma uma vacina. Então, você tomar mais de uma dose, você não vai sobrecarregar o organismo. O organismo ele vai identificar como antígeno, vai conseguir produzir imunidade e vai estar pronto e preparado para um contato de fato e real com aquela doença. Doutora, depois da Covid, né, a gente voltou a falar muito sobre vacina e aí o pessoal se vacinou contra a Covid e aí acha que as vacinas contra a gripe acabam não sendo necessárias por conta disso. Há uma confusão, a gente acha que toma para um, está protegido para todos, né? E aí eu observo agora, nesses últimos dias, especialmente com essas mudanças climáticas, muita gente com sintomas gripais. Tem gente que está fazendo aniversário até a gripe de tanto tempo que está, assim, manifestando tosse, espirro. E eu queria te perguntar se a vacina contra o vírus influenza se previne contra a gripe ou, ao contrário, se provoca a gripe, como muita gente acha? As vacinas, elas têm a função de proteção, de prevenção. Elas não provocam a doença, pelo contrário, elas têm a função de proteger. Mas por que nós temos campanhas recorrentes, né? Por que nós temos campanhas anuais? Porque como os vírus, eles têm uma capacidade alta de mutação, e o nosso sistema imunológico ele é muito específico quanto ao que ele vai responder, as proteínas que vão responder, surgem novos vírus e novas vacinas precisam ser administradas, porque são vírus diferentes, são proteínas diferentes. Fazendo uma comparação, uma analogia, né? As vacinas que nós temos aqui não necessariamente são semelhantes à que existem na Europa, são cepas diferentes. Então, mesmo vacinado, quando a gente viaja para um outro país, a gente pode pegar uma variante, a gente pode pegar a gripe de novo de uma outra cepa. Então, por isso que nós temos campanhas anuais, campanhas recorrentes de gripe, né, de diferentes grupos aí, porque os vírus eles se mutam facilmente. E um adendo, né? Quanto mais pessoas infectadas, maiores as chances de ter mutação viral e novas cepas surgirem. Então, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais nós estaremos protegidos. Perdi um prazo, estou com a carteira desatualizada. Posso ir mesmo assim? Corro algum risco, de repente, de ser advertida ou até mesmo punida por não estar com a carteirinha em dia? Pega a carteirinha, procura o posto de saúde, se vacina, coloca em dia e está tudo certo. Né? O máximo que pode acontecer é de você pegar ali a gripe, né? Por conta de não estar imunizado, mas vai para o posto e se vacina. Pai, mãe, você que é responsável por um idoso também, verifique a carteirinha, perdeu o prazo, tá tudo certo. Chega lá no postinho, conversa, explica a situação e faça a sua vacinação. Agora tem uma dúvida que muita gente tem, que associa a vacinação ao aumento dos casos de autismo. Tem alguma relação? Não existe comprovação nenhuma. Na verdade, isso foi uma grande falsa produção aí que foi divulgada, não existe nenhuma associação, até a própria questão do espectro autista, a gente tem muita pesquisa, não existe nada de comprovação, a gente não tem certeza de nada, inclusive, né, das variáveis que levam ao desenvolvimento de autismo, nós temos suspeitas sim, mas nenhuma delas, nenhum estudo científico confiável associou autismo, né, ou a questão do espectro autista, as campanhas de vacinação ou qualquer tipo de vacinação. As vacinas, elas são seguras. É importante a gente tirar dúvida com o especialista, né? Por isso a gente sempre convida aqui no Ver Mais para participar. E você também tem a liberdade de conversar. Então, reforçando, vai até o postinho ou com o seu médico, converse com eles, né? Exponha o seu ponto de vista que ele vai explicar, porque às vezes a gente se baseia muito, né? Pessoas próximas que a gente confia, admira, sim, a gente se baseia na opinião deles, na postura deles. Ah, fulano nunca se vacinou e nunca ficou doente. É um caso, mas não é o que a maioria tem revelado, tem mostrado, né, doutora? Exatamente. Então, sempre que a gente vai buscar alguma informação ou tem, né, essa autonomia de buscar alguma informação, é importante que a gente busque em fontes confiáveis. O que são fontes confiáveis, né? Ministério da Saúde, Fiocruz, universidades que produzem, né, a vacina, o Butantan está associado também à produção de vacina, de soros, a Fiocruz também. Mas o mais indicado e o mais próximo de nós é quem? O médico no posto de saúde, os profissionais de saúde no posto de saúde, que são as melhores pessoas para nos orientar. Né? Porque desinformação tem de monte por aí. E a gente precisa confiar na ciência, confiar na medicina
por isso que a gente tem uma expectativa de vida tão grande também, por conta de tudo isso que a gente desenvolveu até então. Doutora Alessandra Novak, professora e doutora em saúde, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço.